volta nesse bate-papo gostoso que a gente hoje tem a oportunidade de receber aqui no estúdio da TV Sete Lagoas, a doutora Wanda Mara, né, ela que está falando conosco aqui sobre orientação profissional. E também a nossa convidada, a Graça, que está falando de segurança pública, está falando do conselho, enfim, a gente está falando de segurança, está falando de mercado de trabalho, de capacitação e de realização profissional. Interessante, né, Graça? A gente conversando em off aqui, o que você colocou pra gente. Hoje em dia não é só ter um diploma e uma formação acadêmica, né? Com certeza esse papel que a doutora Mara desempenha junto ao jovem é muito interessante, porque nós que temos filhos na faculdade, eles às vezes entram ou por pressão do pai, ou por uma profissão que está na moda, né, doutora? Ou até pelo financeiro, né? E não busca a realização do seu eu. Que eu acho importante hoje, toda profissão, primeiro o seu ego está de acordo com a sua pessoa, né, doutora? Exatamente. Doutora Wanda, você conversa com os pais antes de começar a conversar com o jovem orientando? Como Olha, depende, né? Aí, no caso, quando você vê uma necessidade, você vê que está muito amarrada, é importante a família, né? A família, às vezes, tem interesse em ir e tal. Mas muito bom. Entrou para o consultório você e ele. E ele. Para esse autoconhecimento. Para as revelações mesmo. Para revelações. Então, eu acho até interessante que o meu consultório tem uma mesa e uma para mim, separada. Então, quando ele está fazendo as técnicas, eu deixo ele quieto. Porque eu acho que eu tenho que sair. Ele tem que ficar ali com ele. Então, ele recebe as instruções, né? Para ser, assim, pensar o máximo nele, no que ele gosta de fazer, né? O que ele se vê fazendo para responder. Exatamente. E depois desse resultado com ele, com a pessoa, você parte para um conhecimento desse estudo com os pais ou não? Como que funciona? Como que funciona isso, Wanda? O mais importante é durante o trabalho, que eu acho que a minha formação psicanalítica me ajuda muito, né? Nessa questão desse desenvolvimento e na maneira de pontuar para ele todas aquelas coisas que ele está trazendo, de cada linha que ele responde, a gente vai atrás dela. Aí a análise, ela já parte daí. A gente já vai pontuando para ele, vai abrindo alguma coisa ali para ele, não é? E quantas sessões, mais ou menos? Em torno de 10 a 12. É bastante. Né? Olha, que maravilha. Então funciona. Dá tempo de conhecer bem o indivíduo, ajudar, apontar o caminho, mostrar o norte, né, doutora Wanda? Mas, olha, não pense que é fácil, porque é um trabalho ali, ele que está desenvolvendo. Eu dou o meu suporte, eu pontuo, né, que é muito importante esse trabalho. Todas as questões que ele responde ali sobre ele, sobre as coisas que ele gosta, ele tem isso bem claro. O que está acontecendo ali? Né? Exato. Como que ele... Por que ele responde que gosta de matemática e depois ele gosta, por exemplo, de estatística, né? Já está monta alguma coisa. Aí ele já começa a mostrar realmente ele mostra ali sentido, né? O gosto. Que maravilha. Do trabalho. Você falou para mim de técnicas e dinâmicas que são aplicadas nesse seu trabalho. Entra mais um pouquinho nesse assunto para explicar para mim e para a Graça, que a gente está bem interessada, né, Graça, nesse assunto. Porque nós temos filhos, como ela disse, que já estão aí começando a já querer definir sua profissão. Então, a gente quer até conhecer um pouquinho dessas técnicas e dinâmicas. Sim, mas esse trabalho com as técnicas aparecem, por exemplo, os interesses, as aptidões, né? Tem também uma outra técnica que desenvolve um trabalho muito interessante no trabalho, por exemplo, horário daquela profissão, o horário, a dedicação, né? Dele, com o tempo que ele vai ter, a disponibilidade, ambiente, né? O ambiente que é muito trabalho, propício, né? Se ele gosta daquele tipo de ambiente, se ele gosta, por exemplo, de viajar, por exemplo. Então tem uma série de escolhas, não é uma escolha. Então, assim, são várias técnicas. Você abre o leque para que ele conheça exatamente qual o caminho que ele está pensando em seguir. Exato. É isso? E aí,
Depois que está bem desenvolvido, você aplica um teste métrico, que só a gente pode aplicar, claro, né? E isso, às vezes, normalmente confirma. E não existe um conflito de ideias em alguns pacientes, ou assim, em relação a chegar a um resultado final, não? Assim, não fica meio que perdido? Olha, exatamente pelo tempo e quando a pessoa está envolvida, né, ela consegue abrir alguma coisa. Não estou dizendo que é 100%, porque nós somos cada humanos, não é? Nós não conseguimos ser uma coisa 100%. Com certeza. Né? Mas quando tem muito conflito, às vezes tem que se estender. Que coisa boa. Além disso. Além disso. Mas, normalmente, são bons os resultados, né? Teve alguns casos muito interessantes, que foi uma mocinha do interior que veio já nova, com 21 anos, já tinha passado por 4 universidades. Nossa, Deus. Acho que 21 ou 22. E ainda não tinha se encontrado? Não. Aí começa um trabalho, os pais vão, aparecem algumas dificuldades dos pais, mas eles apostaram. Ainda assim, eles apostaram. E ela também fez uma ligação muito boa comigo. Exato. Que isso é o mais importante. Com certeza. Né? Ela sentiu segurança, Sentiu segura. Então, esse trabalho foi um trabalho longo, sabe? Mas produtivo, né? Muito produtivo. Mas a gente interrompia. Chega um ponto, por exemplo, que a pessoa precisa de tempo para ela pesquisar, ir à universidade. Refletir. Ela faz pesquisas com os profissionais, né? Então, isso é muito importante para ela. Então, ela precisa de tempo. Claro. Inclusive, às vezes desenvolve tanto trabalho, mexe tanto, abre tanto. Ela precisa de um tempo para respirar. Tá certo. É muita informação. É muita informação. Então, ela precisa de assimilar. Claro. Não é? Então, nesse caso aí, ela precisou de tempo. E no final, os pais falaram assim, foi o dinheiro mais bem gasto. Que maravilha. Que bom. Ela adquiriu maturidade.